Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Conversamos esta tarde com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. A nota Obrigado. inicial, sempre obrigatória. Se quiser contactar-nos, pode fazê-lo através do endereço de correio eletrónico, do e-mail noseuropa@rtp.pt. Estaremos aqui para dar resposta a qualquer questão suscitada. Marco Teles, o primeiro tema tem a ver com a participação, inclusive do Centro de Informação Europe Direct Madeira, numa reunião que é anual. O que é que aconteceu? O primeiro tema tem mesmo a ver com o Mundial de Futebol. Confesso que é inevitável. Temos um cenário adequado. Exatamente, é inevitável não falar nesta questão, ainda para mais que hoje percebo pouco de futebol, mas creio que é realmente o pontapé de saída da nossa seleção. Exatamente, joga com juntamente Espanha. Com a Espanha. As felicidades a todas as seleções europeias, não é? Que ganha de preferência, se não for a nossa, que ganha então uma seleção europeia, não é? Mas sim, portanto, em relação ao que a Marta estava a referir, na semana passada nós tivemos no Centro Europe Direct Madeira, tivemos a possibilidade de participar no encontro anual, a AGM, que voltou a acontecer em Bruxelas, portanto, um encontro que reuniu 435 centros de informação que estão distribuídos um pouco por toda a Europa e pelos 28 Estados-membros, na medida em que também lá estiveram presentes ainda os elementos da rede do Reino Unido, pelo menos até março. Eles farão parte desta nossa rede e foi um momento extremamente importante. Portanto, foi um trabalho que duraram por 3 dias, mas, portanto, um dia particularmente focado e a convite do próprio Parlamento Europeu, onde claramente o foco de toda a discussão prendeu-se exatamente com a questão das eleições europeias em 2019 e também, mesmo no dia seguinte, esse organizado pela parte da Comissão Europeia, entre os workshops e as conferências que foram sucedendo, também muitas aulas em torno daquilo que são as preocupações em matéria de comunicação, a pensar já em maio. Portanto, não há, isto para dizer apenas, de facto, não há qualquer tipo de dúvida, o tema das eleições está muito presente, quer no Parlamento, quer na Comissão, quer no Comitê Económico e Social, o Comitê das Regiões. Há esta preocupação muito grande com o que vai acontecer em maio. Não é? Mais do que com os resultados, com a participação dos cidadãos? Não interessa, honestamente, Marta, acho que não interessa neste momento, é totalmente prematuro, nós sequer estamos a falar da questão dos resultados, acho que não é isso sequer que nos preocupa. A questão que está aqui em causa, o motivo de preocupação é as fracas taxas de participação dos europeus nas eleições. E aqui, portanto, a preocupação é esta, estratégias de comunicação, como comunicar, como envolver os cidadãos para participar nas eleições. E há aqui estudos muito engraçados que, sobretudo por parte do Parlamento Europeu, têm vindo a desenvolver e com muita antecedência, porque tem que ser assim. E percebeu, por exemplo, que é uma franja dos 18 aos 25 anos, um público jovem, esclarecido, que é muito importante que participe nestas eleições, eles são o nosso próprio futuro também, e que se constata que, embora eles deem valor ao projeto europeu, curiosamente depois não participam no ato eleitoral e às vezes apontando aquilo que eles chamavam até razões técnicas para ser do tipo até, olha, estava um dia de sol e eu fui à praia, não me apeteceu votar, não é? Sim. Mas há que chegar a toda a população, obviamente, mas notou-se esta preocupação muito especial, sobretudo com estes jovens, os que vão votar pela primeira vez ou aqueles que têm uma plena consciência, até pela formação que têm, pela escola, pelo conhecimento que têm mais aprofundado sobre a União Europeia. Eles sabem o valor que a União Europeia representa para as suas vidas, para o seu dia-a-dia, e ainda assim, na hora H, não se deslocam ao ato eleitoral. E, portanto, as campanhas têm que ser feitas a pensar nisso e, portanto, neste momento
está de resto, já arrancou uma campanha muito interessante que se pode consultar através da internet e das redes sociais, chamada EU and Me, portanto, que tenta, no fundo, demonstrar, e numa imagem muito dirigida, de facto, uma vez mais aos jovens, não é? Onde tenta demonstrar um conjunto de casos muito práticos, muito honestos, muito genuínos, de como, de facto, a União Europeia está presente na nossa vida, no nosso dia-a-dia, e que dá um contributo muito grande para o nosso bem-estar. Foram conhecidos recentemente os últimos dados do Eurobarómetro da primavera. A um ano das eleições europeias, a confiança na União e o otimismo quanto ao futuro estão a aumentar. Pois, o Eurobarómetro é sempre aquela ferramenta extremamente importante, é um excelente indicador para nós percebermos, em termos de opinião pública, como é que as coisas andam, e, portanto, este Eurobarómetro de primavera, o que saiu agora muito recentemente, ele foca aqui, em termos de síntese, 4 aspectos fundamentais. Um deles relacionado com a questão da economia, portanto, em matéria de economia, o que se verifica nos resultados do último Eurobarómetro é que os europeus continuam a ter uma opinião positiva sobre a situação da economia europeia. Neste momento é de 50%, 2 pontos percentuais acima dos valores que se haviam registado no Eurobarómetro de outono, conhecido também, ou de setembro, conhecido como Eurobarómetro de outono. Portanto, esta é, de resto, neste momento, a pontuação mais elevada desde o ano de 2007. Portanto, é, de facto, aqui um bom indicador. Também, pela primeira vez, desde a primavera de 2007, as opiniões positivas sobre a situação da economia nacional superam as opiniões negativas. Portanto, 49% dos inquiridos têm uma opinião positiva contra 47% daqueles que têm opinião negativa. Sendo certo que também há aqui, como é óbvio, nós sabemos isso muito bem, há diferenças muito grandes entre os Estados-membros. Por exemplo, 93% dos inquiridos nos Países Baixos e no Luxemburgo consideram que a situação da economia nacional é francamente boa. Na Grécia, a opinião resume-se a 2%. Portanto, é fácil também de compreender. É natural, é fácil de compreender, mas há aqui diferenças grandes. E, por outro lado, o apoio à União Económica e Monetária, e especificamente à questão do euro, mantém-se também aqui num nível recorde. Portanto, 3/4 dos inquiridos, 74% da população, para ser o mais exato, são a favor da moeda única na União Europeia. Por outro lado, em matéria de confiança, a confiança na União Europeia está a aumentar, atingiu agora 42%, é também o nível mais alto desde o outono registado em 2010, portanto é um indicador também, nos parece claramente positivo. 40% dos europeus têm neste momento uma imagem positiva da União Europeia, 37% têm uma imagem neutra e 21% uma imagem negativa. Portanto, claramente não são os números ideais, mas ainda assim é uma situação favorável comparativamente ao que nós tínhamos no passado. E há também aqui um dado curioso, é que a confiança na União Europeia, nas instituições europeias, continua a ser mais elevada do que aquela que se registra nos governos ou nos parlamentos nacionais. Já aqui falamos por mais do que uma vez do Corpo Europeu de Solidariedade e hoje voltamos a fazê-lo porque a dotação orçamental irá aumentar. Sim, a questão do programa do Corpo Europeu de Solidariedade foi um projeto que nós já aqui trouxemos também à antena, portanto, foi apresentado em dezembro de 2016, é um projeto que tem pouco mais de um ano e meio, sensivelmente. Neste momento são já 64 mil jovens que aderiram a esta iniciativa com apenas um ano e cerca de 5 mil
participantes que já exerceram a sua atividade. Portanto, no fundo, um projeto está muito associado à questão do voluntariado, à questão da área do social, do apoio, dentro e fora também dos países da União Europeia, e apenas para dizer, numa altura em que se fala muito da questão do orçamento a longo prazo, do orçamento 21-27, dizer que a Comissão apresentou uma proposta no sentido de reforçar este projeto do Corpo Europeu com 1,26 mil milhões de euros para este próximo orçamento. Isto para dizer apenas que esta é claramente uma aposta muito forte por parte da Comissão Europeia e que vai, no fundo, dar continuidade aos projetos de voluntariado, aos projetos que se conhece como Erasmus, que realmente têm tido sucesso e que se acha que este projeto do Corpo Europeu também é válido. Aliás, as premissas são exatamente iguais, qualquer jovem de 18 anos pode se inscrever, aliás, com 17 já se pode inscrever, só pode participar a partir dos 18 e é extensível até aos 30 anos de idade, e é sempre aquela alternativa numa pausa de estudos ou eventualmente antes de ingressar no mercado de trabalho, porque não aderir a um projeto de solidariedade através deste corpo, que é uma iniciativa da Comissão e, portanto, tem todo o apoio logístico e toda a confiança com a chancela da Comissão Europeia. Ainda olhando para os jovens, falar de uma outra iniciativa que tem a ver com o possibilitar a descoberta aos mais jovens da União Europeia, no fundo. É um convite à viagem. É um convite à viagem por uma razão muito simples. Aliás, acho que já falamos nessa situação em programas anteriores. Um luxemburguês naturalmente tem uma ideia da União Europeia que se calhar um português ou especificamente um madeirense não tem. Se nós pensarmos de quem vive aqui na região e que nunca teve a possibilidade de sair da Madeira, que nunca viajou, que nunca foi ao continente, nunca viajou a outros Estados-membros, se calhar tem uma perspectiva um bocadinho diferente daquilo que é o projeto europeu. E, portanto, o que há aqui é uma proposta um bocadinho com base naquilo que é a experiência acumulada também do próprio programa Erasmus, que é de oferecer a todos os jovens europeus que façam 18 anos a possibilidade de lhes oferecer um passe Interrail, portanto, como sabe, aquele passe que permite nós viajarmos em todos os países da União Europeia e conhecer por esta via um bocadinho mais deste território, desta nossa Europa, e conhecendo esta Europa, estes países e esta cultura, obviamente isto vai-nos levar com certeza se calhar a apoiarmos mais, a apaixonarmos também pelo próprio projeto europeu. Neste momento é apenas um projeto piloto que já tinha sido anunciado aqui há algum tempo, algumas ideias vagas que tínhamos sobre como iria funcionar, e neste momento o projeto já arrancou um bocadinho diferente daquilo que nós pensávamos inicialmente. Sim. Isto porquê? Porque não vai ser de facto possível nesta primeira etapa apoiar todos os jovens com 18 anos, são mais do que muitos espalhados pelos 28 Estados-membros. O que vai acontecer nesta primeira iniciativa é a oferta de apenas 15 mil passes Interrails a quem tiver à data do mês de julho exatamente 18 anos. Portanto, nem menos, nem mais. Isto é uma oferta específica apenas para os jovens que tenham 18 anos neste preciso momento, neste ano em que se celebra o Ano Europeu do Património Cultural. Portanto, as inscrições para este projeto, para esta iniciativa Discovery EU, começou exatamente esta semana, no dia 12, ao meio-dia. Elas permanecem abertas até o dia 26. Basta para isso, no fundo, as condições são muito simples. Ter 18 anos no dia a 1 de julho de 2018, portanto não se pode fugir esta questão da idade, ser nacional de um dos 28 Estados-membros, ter um cartão de cidadão válido, entrar na plataforma do Portal Europeu da Juventude, que está disponível, obviamente, em língua portuguesa, e, portanto, qualquer indicação, qualquer dúvida, está lá tudo muito bem esclarecido, e manifestar o seu interesse em querer participar neste projeto, que é válido até o dia 30 de setembro, portanto, estas viagens terão que decorrer entre julho e o dia 30 de setembro. Poderá ser apenas para um Estado-membro ou, no máximo, 4 Estados-membros, e para isso os candidatos
que sejam escolhidos vão receber uma espécie de voucher que terá um valor médio de 255 euros para usufruir nessas viagens ao longo desse período. Atenção que este programa não cobre a estadia, não cobre a alimentação, cobre apenas este serviço das deslocações feitas preferencialmente através de comboio, eventualmente também autocarro público, não é? Não de carro particular. E há também aqui uma salvaguarda muito especial que eu queria também deixar aqui esta nota para quem nos ouve, que é o seguinte: houve este cuidado por parte da Comissão ao lançar este projeto de reconhecer que existem aqui uma coisa chamada as regiões ultraperiféricas, ou seja, como é que saímos para daqui, os nossos não é? jovens de 18 anos com plafond de 200 euros, quer dizer, nós quando começássemos este projeto, o dinheiro já tinha esgotado, ou seja, isto para dizer que há aqui o reconhecimento que, excepcionalmente para jovens que vivam em regiões remotas ou nestas regiões ultraperiféricas, está prevista esta possibilidade do bilhete de ida e de volta de avião, uma vez que as deslocações pela Europa de avião não são aceitas no projeto Discover EU. Apenas serão aceitos nestas condições especiais em que nós nos integramos enquanto região ultraperiférica. Portanto, é uma boa proposta. Quem tiver 18 anos que se inscreva. O processo é simples, basta pôr o nome, basta pôr um endereço de correio eletrónico, os elementos básicos com certeza vão pedir. Eu sei que também na plataforma existem 5 perguntas, são 5 perguntas relacionadas com o ano europeu do património cultural e com iniciativas europeias, mas nada com Google, com tablet ligado ao Google, não dê a resposta, portanto, e eventualmente irá haver uma sexta questão, que será uma sexta questão para uma situação, porventura, de desempate. Porque também temos de ter consciência do seguinte: neste momento são 15 mil bilhetes que estão disponíveis, e esses 15 mil bilhetes ou vouchers, se quisermos, vão ser distribuídos de acordo com o rácio do critério demográfico dos Estados-membros, o que significa que, na prática, tendendo à dimensão do nosso país isto corresponde a cerca de 2% da oferta e, salvo erro, isto irá corresponder a 302 bilhetes disponíveis ao abrigo deste programa. Fica também este apelo, não nos vamos deixar assustar por um plafond tão curto, é concorrer e logo ver o que é que acontece depois no processo. Marco Teles, até uma próxima conversa. Obrigada. Muito bem, obrigado, boa tarde.